Olá, hoje a notícia não é boa, mas tem que ser dada. 14º salário do INSS não será pago nesse ano de 2022. Muita gente tem noção disso. Nós fizemos uma enquete, eu vi que a maioria já sabe, já tem noção, mas ainda tem muita gente sendo iludida. Então, de novo, repito, não existe possibilidade de pagamento do 14º salário do INSS nesse ano de 2022. Aqui não se trata de, como eu já ouvi em alguns comentários anteriores aí, de dizer, olha, doutor, poxa, o senhor não tem esperança, o futuro a Deus pertence. Eu concordo, respeito profundamente, acredito que Deus possa mudar qualquer coisa nas nossas vidas, né? Mas nós estamos falando aqui de fatos, né? Alguns fatos que dizem respeito a você. Então, no vídeo de hoje, respeitando a todos que acompanham o nosso trabalho aqui, eu vou passar para vocês os principais fatos que circundam essa questão. Não adianta eu vir aqui falar vai pagar, não vai pagar. Eu vou mostrar para vocês o porquê, né? Então, eu resolvi fazer esse importante vídeo, essa questão importante, trazer aqui para vocês, porque nesse instante aqui, nesse instante em que eu estou falando aqui com vocês, e em momentos atrás, onde eu preparava a pesquisa para trazer para vocês coisas reais, né? Eu tive a ideia de dar uma olhada no YouTube para ver como estavam tratando esse assunto, o que diziam a respeito do assunto. E aí eu vi que muitos continuam trazendo notícias falsas, falsas esperanças. E não se trata só de notícia falsa. A pessoa põe um título lá e a hora que você vai ver, ele não falou nada com nada, né? Tá iludindo pessoas necessitadas, né? Pessoas que merecem todo o respeito, né? E não estão sendo tratadas assim. Então, a ideia não é ser pessimista. Olha, doutor, está sendo pessimista. Não, eu vou mostrar aqui para vocês. E no final, vamos todos aqui dar as mãos e falar, olha, não tem como, a razão está aqui nessas informações, né? Então, não se trata de ser pessimista e acabar com a esperança de ninguém. Mas, trata-se de ser realista e reforçar a ideia de que ninguém deverá contar com esse dinheiro e fazer planos que ao final não serão executados. Existem pessoas que assumem dívidas, chegam a assumir dívidas, contando com dinheiro que ainda não veio, contando com promessas. E nesse caso aqui não veio e não virá esse ano, tá? Ano que vem é outra história. E eu não estou dizendo que vai vir também o ano que vem, mas é outra história. É pós-eleição. Bom, eu sei que dar notícia ruim não é nada agradável, mas como eu disse, eu prefiro dizer a realidade, né, para que você decida, né, o que vai fazer com as suas finanças. Se está ruim de dinheiro, vai ter que arrumar uma outra solução, né? Isso é um papel decente, trazer a notícia do jeito que é a notícia, não do jeito que eu quero que seja, que o João quer que seja, é um fato, né? Então, se você procurar aqui na nossa playlist, você verá que eu já cheguei a ter esperanças no 14º para o pessoal do INSS. Mas, como se diz no jargão popular, a fila anda, a coisa flui. Outros benefícios foram pagos para a população, não para o pessoal do INSS, mas o dinheiro foi embora. Esvaziou-se os cofres do governo. O último lance aí, a última tacada foi os R$ 600 para o pessoal. De onde o governo vai tirar dinheiro, né? Mas não é por esse motivo que não vai ser pago, não. Não é só por isso. Ah, dependesse do governo, talvez ele até pagasse, porque nós estamos em época de eleição, né? Pagasse e depois seja o que Deus quiser, né? Mas nós vamos falar dos fatos e você vai entender. Você vai chegar no final do vídeo e falar, doutor, ó, pode me falar o que for aí que
de fato, eu já sei que não vou receber pelo menos esse. Que venha outra luz aí, outro dinheiro, outro abono, qualquer coisa assim. Pode ser que isso aconteça. Mas, só para relembrar então, vamos fazer um apanhado dos fatos. O 14º, ele é esperado desde 2020. O tempo passa rápido, faz desde 2020 que está essa história, né? Que deveria ser pago para os pensionistas e aposentados do INSS. Mas vamos ver agora a situação atual, como está o cenário geral nesse momento. Primeira coisa a saber, ou para alguns outros relembrar, que 14º salário surgiu através de um projeto de lei, como deveria ser, em conformidade com o quê? Um projeto de lei em conformidade com a Constituição. Para que um projeto de lei possa ser aprovado e depois sancionado e entrar em vigor, é necessário contar com o quê? Com a aprovação do Congresso Nacional. Não basta o presidente querer, o fulano querer, o Congresso Nacional tem que votar um projeto de lei. Então vamos adiante. O Congresso Nacional é dividido em duas casas. Duas. Temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Dessa forma, para que qualquer projeto de lei dessa envergadura seja aprovado, é necessário contar com o aval, com a aprovação dúplice das duas casas, o que acontece em momentos diferentes. Ou seja, os deputados votam e depois os senadores têm que ser favoráveis, né? Sai de uma casa e vai para outra. Então, nem é preciso dizer que a questão envolve muito dinheiro, muita política em ano eleitoral, envolve o orçamento da União e por essas e outras questões, esse projeto ainda se encontra em trâmite. Ele não foi negado, mas não foi aprovado. Ele está em trâmite, mas veja o que está acontecendo com ele. Então, se ele está em trâmite, doutor, se ainda está em andamento, será que ele não pode ser votado agora, qualquer dia desse? O senhor está dizendo aí que não vai ser, que tal. Como é que o senhor adivinha isso? Como é que pode? Bom, vamos lá. Através da pesquisa que eu realizei, a resposta, se esse processo, se esse projeto vai ser votado ou não esse ano, a minha resposta é não. Não vão votar esse ano. E não é a minha opinião a mais valiosa. Eu vou te mostrar por que eu cheguei nesta conclusão fazendo uma pesquisa. Vamos lá. O projeto de lei que nós estamos falando aqui é o projeto 4.367 de 2020. E esse projeto já esteve muito próximo de ser aprovado. É aquilo que eu falei no início. Eu mesmo imaginei que pudesse acontecer, né? Isso lá em 2020, final de 2020 ou 2021, não me lembro mais. Mas tá aí no nosso vídeo. Então, ele esteve muito próximo de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Só na Câmara, não chegou nem a ir para o Senado. Garantiria, então, assim, um passo muito importante para a liberação do benefício. A aprovação em duas casas estaria próxima também. Mas, vamos lá, no mês de junho desse ano, nós estamos em agosto, julho, agora. Há 2 meses atrás, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, retirou o projeto de lei de pauta. Tirou da pauta. Né? Todo mundo sabe que é uma pauta, né? Eles têm lá, o julgamento hoje vai ser tal, a votação hoje vai ser tal e tal. Retirou da pauta e deu outros caminhos para o projeto, dificultando a tramitação e votação. Isso tudo ocorreu aonde? Na primeira Casa Legislativa. Tá? Então, esse projeto de lei foi encaminhado para uma comissão especial. Então, depois disso, ou melhor dizendo, esse encaminhamento demonstra duas coisas. Presta atenção. A primeira é que não havia nenhum interesse em aprovar o projeto do jeito que estava, porque senão eles aprovariam ali, né? Faria algum substitutivo, aprovariam e mandaria para o Senado. Então, não tinha interesse de aprovar. A segunda posição é que
Está morta qualquer possibilidade de que esse projeto saia da comissão e seja submetido à votação ainda esse ano de 2022. E por quê? Por quê? Vamos ver, dar uma olhadinha no calendário? Olha a malícia, né? Ó, a visão. Você tem que ter uma visão. Quanto tempo falta para acabar o ano? Nós estamos em agosto, né? Agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses para acabar o ano, né? Não estamos falando mais em acabar o ano em dezembro. Nós estamos falando do ano político. Aí o ano vai acabar daqui uns dias. Modo de falar. Por quê? Entenda bem, ó. Nós estamos entrando em setembro. Hoje exatamente quando eu faço esse vídeo, é dia 24. Nós estamos entrando em setembro. Estamos em plena campanha eleitoral. E esse ano aqui, especialmente, ocorre o que conhecemos como pleito geral no Brasil. Os cargos disputados são para presidente da República e vice-presidente, governadores e senadores, deputados federais, deputados estaduais. Ou distrital, né? Se for lá o caso do Distrito Federal. A votação em primeiro turno será agora no dia 2 de outubro. Então nós vamos entrar em setembro, já vem outubro. Ou seja, nós estamos há um pouco mais de um mês, há exatos 38 dias do primeiro turno. E o segundo turno vai ocorrer no dia 30 de outubro. Deputados e senadores estão em plena campanha e não vão perder seu precioso tempo tentando ajudar quem precisa. Por quê? Porque eles estão se ajudando, agora estão se autoajudando. Vergonhoso dizer isso, né? Mas é isso. Deputado, senador vai falar, agora não vou votar mais nada, né? E diga-se que esse é apenas um dos entraves. Por quê? Se tivessem que aprovar esse ano, já teriam feito para quê? Para recolher o teu voto. Digamos que você estivesse recebendo o 14º salário, você fala, poxa, eles foram legal comigo, acho que dá para votar em fulano ou beltrano, eles iam fazer essa propaganda. Então eles recolheriam os frutos dessa liberação, né? Mas, como o texto que está lá ainda deverá ser reanalisado do absoluto zero quando ele retornar das comissões e for submetido à Câmara dos Deputados. Então, não há chances, não há como, né, a proposta vir a ser votada e aprovada esse ano, porque ela tem que vir da comissão com uma série de mudanças e ali tudo vai começar de novo, né? Lembra aí, ele estava lá desde 2020, né? Então, depois da eleição é uma outra história. Vem lá novos deputados, novos senadores, ou os mesmos, né? Uma boa quantidade dos políticos profissionais, né? Que virou profissão, né? Ser político virou profissão, só aqui nesse Brasil, né? Então, será uma outra história. Se vai ser pago o ano que vem, se vão ajudar ou não, é outra história que começa tudo do zero de novo. Ok? Então, para encerrar esse trabalho, primeiramente eu quero dizer que é lamentável a atuação, não preciso dizer, não estou chovendo, estou chovendo no molhado, né? A atuação dos nossos políticos de uma forma geral. Como também eu entendo que o nosso país está atravessando uma situação inédita, onde o sistema judiciário, o poder da justiça está desgastado. Está desgastado por quê? Por se envolver em questões políticas. Por que se envolve em questões políticas? Porque é lamentável que o sistema nosso propicie o seguinte: eu sou o presidente da República, eu sou o presidente. Eu é que vou colocar lá, eu vou indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu que indico. Ora, se eu estou indicando fulano e beltrano, né, essas pessoas, de uma certa forma, elas têm afinidade comigo. Eu vou indicar quem tem afinidade comigo, quem seja meu amigão, né?
Quem seja quem? O amigo do rei, né? O amigo do rei. Então eu coloco ele lá. Essa pessoa vai fazer ou não vai fazer de tudo para me livrar depois? Vai fazer, como está fazendo. Temos aí um candidato aí que ele não foi absolvido, né? Também não foi condenado. Ou melhor, havia sido condenado e tudo voltou para trás, né? Uma decisão monocrática, né? Em princípio, de um ministro que ele colocou lá. Eu não estou entrando em política, falar que sou contra nem a favor, mas é isso que está acontecendo. Então, é preciso muita sabedoria para quê? Para você votar nessas eleições. A reflexão que você deve fazer, né, que é legal a gente fazer, você não, a gente, eu também fazer, é de escolher os candidatos. Eu vou escolher os meus candidatos e antes eu preciso saber da vida pregressa dele. Quem é essa pessoa? O que ele fez? O que ele tem feito? Quem é essa pessoa no quadro nacional? Quem ele foi reflete bem o que ele será. E uma coisa, jamais acredite em soluções mirabolantes, em promessas tantas vezes feitas e nunca cumpridas, nunca foram cumpridas. Tem gente que ficou no poder durante muito tempo e não fez. E agora promete mundos e fundos. Cuidado, toma cuidado. Seu ouvido não é pinico para ficar ouvindo um monte de bobagem. Quer esquecer tudo que eu estou falando, né? Para eu não entrar também nesse monte de bobagens aí. Esquece tudo, mas vai lá e estuda. Estuda o teu candidato. E na minha humilde opinião, que pode ou não ser a sua, eu respeito. Na minha opinião, eu te diria para que você não vote em branco. Eu diria para você, para que você não anule o seu voto. Por quê? Porque fazendo assim, você deixa que outras pessoas decidam o seu futuro. Outras pessoas vão decidir quem vai comandar a pessoa, quem vai comandar você, né? Quem é que vai governar o teu estado? Quem vai fazer leis? Você não está nem aí. Eu não quero saber disso aí, né? Não deixe que ninguém pilote o seu avião, né? A não ser que seja um piloto de primeira, aquele piloto que você vai escolher. Estude. Leia a respeito de projetos de candidatos, estudem o esquema de corrupção em que os seus candidatos estiverem agora ou estiveram antes envolvidos. E principalmente peça muita luz para votar em quem tem condições de te representar. Votar em branco não é uma forma de protesto. É uma forma perigosa de entregar o poder que você tem para pessoas que você nem sequer sabe se sabem alguma coisa. Ok? Então seja você consciente, fala assim, né? E um voto é muito importante. Ok? Então, desculpe aí algum desabafo, algum conselho que talvez não se encaixe com a tua posição. Eu respeito, tá? Muita gente fala assim, eu vou votar em branco porque não tem candidato. Tá? Alguém vai ter que entrar. Na minha opinião, que entre o menos ruim, que fique o menos ruim, que esteja lá o menos mal. Né? Então tem que pensar, ok? Então são vídeos dessa qualidade de informação que você vê aqui nesse canal. Então se inscreva agora e fuja dessas notícias aí que só consomem o seu tempo. Então aqui, se eu não tiver o que falar aqui, eu vou falar sobre coisas corriqueiras, sobre processo penal, sempre será uma notícia interessante. Notícias eu vou trazer aquelas que existirem de fato, ok? Então eu vou te pedir uma gentileza agora, tá? Espalhe essa notícia.
tem gente, você não tem ideia como tem gente que está fazendo dívida pensando em 14º. Você não tem ideia. Então, nesse instante mesmo, existem pessoas sendo enganadas com falsas notícias. Então, dá um like também, né? Clica lá no like, dá no positivo. Agora mesmo, assim você vai ajudar muitas outras pessoas, porque o YouTube distribui o vídeo quando ele vê que tem relevância, né? E outra, você ajuda o canal, você me ajuda também. É uma coisa importante para o nosso canal. E para você não custa nada, né? É só clicar lá no positivo. E uma outra questão, acesse aí as nossas playlists, né? Lá em cima está escrito lá, playlist. Lá é o quê? Ou seja, é o índice dos nossos vídeos, tudo que a gente tem lá. Tem matéria lá que pode estar interessando para você e você não sabe que tem, então vai lá e procura, tá? Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, da nossa equipe, entra lá no site www.ggradvogados.com.br. E vídeos especialmente para funcionários públicos, né? Apesar que ali também tem muita coisa que interessa para todos, é no www.projudice.com.br. Olha lá, hein? Eu conto com seus comentários a respeito desse assunto que nós colocamos aqui agora. Para quê? Para que nós possamos, de alguma forma, representar esse anseio do 14º salário. Ou um outro abono que receba outro nome para o ano que vem. E me diga, sobre que assunto você gostaria que eu falasse aqui num próximo vídeo? Fala aí para mim, tá? Obrigado por ficar comigo aqui até o final e um grande abraço. E até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal de notícias.